Amados, queridos da minha vida, mais uma vez aqui para poder refletir sobre acontecimentos da vida à luz também da palavra de Deus e aprender, como diz o Senhor, colhendo os sinais dos tempos para poder aplicar na nossa vida. Já deixe seu like, compartilhe essa mensagem e eu quero te falar hoje a respeito do Alisson Pio dos Santos. O Pio é o apelido dele, que agora é o novo campeão aí de atletismo, o primeiro brasileiro que venceu, campeão mundial dos 400 metros aí, do atletismo mundial. Nós vimos essa notícia e pouco se foi noticiado, porque o Brasil, a gente é o país do futebol, mas nós esquecemos muitas vezes de também prestigiar os outros atletas, sobretudo no esporte. Mas o que é essa história? O que a história do Pio traz para nós? Bom, o Pio tem 22 anos, ele se consagrou aí como já nos Jogos Olímpicos, ele foi bronze e ele venceu agora, é campeão mundial em 400 metros, ainda com barreiras, né? E eu estou aqui na estrada, eu parei para poder falar com você um pouco sobre sobre essa vida desse menino. Esse menino nasceu em São Joaquim da Barra, próximo ali nas regiões da minha cidade de Barretos, e ele tem uma história interessante, porque com 10 meses de idade ele morava já com seus avós, e um dia, com 10 meses engateando, ele foi até a beira do fogão e uma panela de óleo fervendo caiu sobre ele. No seu aniversário, ele passou no hospital e, enfim, a vida desse menino foi também uma superação enorme. Nós vemos depois que ele fez judô, também era conhecido ali aos 14 anos também, começou a fazer atletismo e, enfim, seguiu na perseverança, conquistando aí as suas vitórias, primeiro no secreto, para depois ir para agora se tornar campeão mundial de atletismo. Mas o que essa história traz para nós e que nós podemos aprender? Vamos lá? A palavra atleta vem de atlos, que significa combatente, aquele que combate, aquele que luta. O atletismo nasceu no ano de 779 a.C. Então nós estamos falando aí de quase 3.000 anos de história na cidade de Olímpia, quando os corredores fizeram aquilo que chamava de stadium, que correram 200 metros, né, para poder vivenciar, 200 quilômetros, desculpa, para poder vencer e se superarem. O atletismo é então dos esportes mais antigos do mundo, e, portanto, então, está nas Olimpíadas. E nós temos aí um brasileiro que venceu essas barreiras. Mas tem uma frase, na verdade, uma palavra no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, ele se compara a um atleta. Você sabia disso? A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 22, ele diz assim: para os fracos me fiz fraco a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Isto eu faço por causa do Evangelho. E aí ele diz assim: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganharem uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o boxe, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha a ser reprovado. Então ele diz: correi, portanto, de maneira a consegui-lo, né? Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, mas eu tenho uma meta. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós a respeito da vida eterna, a respeito do Evangelho, a respeito de poder viver uma vida de santidade. A nossa vida de santidade, nós precisamos nessa terra aprender também renúncias. Um atleta, ele precisa de uma alimentação balanceada, ele vai ferir o seu próprio corpo para poder crescer, para ficar forte. Você sabia que o princípio, por exemplo, da musculação, por que os músculos crescem? Quando você faz musculação, na verdade, você fere
o próprio músculo. E a ideia de ferir o músculo, por isso que dói, quem faz academia sente muita dor, porque você fere o músculo para que cria-se então ali uma cicatriz, um calo, que depois vai te deixar mais forte. A história do Alisson Pio dos Santos é algo muito importante para nós aprendermos a respeito também das verdades ocultas e daquilo que é essa mensagem desse menino que agora, representando o Brasil, venceu o Campeonato Mundial de Atletismo, nos faz refletir a nossa vida cristã. Ele que com 10 anos caiu uma panela fervendo sobre ele, ele andava com boné porque caiu sobre a sua cabeça, ele tinha essa cicatriz grande, tinha um pouco de vergonha, mas a cicatriz desse menino, como a cicatriz de todos os outros atletas, aqueles que renunciam a si mesmos para poder alcançar algo, é uma lembrança de onde ele veio e de onde ele é. Quais são as suas cicatrizes? O que você carrega no seu corpo que lembra um pouco a tua história? Veja, eu estou aqui parado agora na rua, está vindo um caminhão agora aqui, ó. Você vai escutar o barulho do caminhão. Quantas vezes a gente brincando na rua, a gente tinha que parar o jogo de bola que a gente brincava na rua para o caminhão passar, não era assim? Mas passava o caminhão, interrompia o jogo? Não, o caminhão passava e a gente continuava jogando. É justamente essa resiliência, essa perseverança que o atleta e que o cristão é chamado a ter. Os grandes mártires da igreja, nós estamos falando aí também de Inácio de Antioquia, que foi jogado que foi morto, as feras, né? Ali no Fórum Romano, ali onde que é chamado ali também de, não só do lado do Coliseu em Roma, muitos cristãos morreram ali jogados às feras. E eles sentiam-se combatentes, eles se chamavam então atletas de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus venceu para você e tem uma coroa no pódio da eternidade esperando você. E talvez você parou nas cicatrizes. Talvez você parou olhando para os machucados que ficou ao longo da vida. Mas a história desse menino de 22 anos, que está só começando a sua história, que ganhou mundialmente, também pode nos inspirar à luz do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não corro ao acaso, eu tenho uma meta. Na vida, no atletismo, só um ganha. E na sua vida, na verdade, você não vai competir com ninguém. No Evangelho, na vida de Jesus, nós não estamos competindo com ninguém, porque nós somos um corpo, nós somos irmãos. Mas na vida, você pessoalmente precisa superar. Precisa de superar. Por isso, então, São João Clímaco, na escada de Jacó, você vai ter aí todos os grandes santos que vão explicar para nós a respeito da vida virtuosa, que não é pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus, mas o nosso esforço, a nossa colaboração da graça está justamente fazer a nossa parte. É poder tratar a nossa vida com equidade, com sobriedade, assim como fazem também os atletas, jejuando, entregando a sua própria vida ao Senhor, fazendo as suas penitências e carregando as marcas de Cristo, carregando as marcas das cicatrizes das guerras que você passou. O atleta é aquele que olha para a sua história, para o lugar onde o feriu, e ele se lembra. Esse menino que hoje é campeão mundial, conhecido no mundo inteiro, por ter superado as barreiras, é simplesmente um símbolo daquilo que ele fez na vida, no secreto da vida dele o tempo inteiro. Ele ganhou, não foi correndo numa pista lisa, não. Ele ganhou 400 metros saltando obstáculos. E aí a palavra de Deus em Isaías nos dirá, os jovens podem se cansar. E até os velhos também se fadigam. Mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor renova as suas forças, lhe dá asas de águia, e ele corre sem se fatigar. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, eu amo demais, onde Abacuque, vendo a desolação em Israel, tudo em ruínas, ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja figo nos campos, e nem mesmo bois e ovelhas pastando, eu me gloriarei, porque Tu és a minha força e a minha salvação, e eu correrei as montanhas como a gazela, e assim ele vai dizendo que, apesar da dificuldade, ele não vai deixar e não vai desistir. Essa história, à luz da palavra de Paulo, e Paulo diz isso para mim e para você hoje, seja um atleta de Cristo, seja alguém que não desiste, que olha para frente, que mira a cruz do Senhor, que tem a força do Espírito Santo para chegar ao pódio, lá em cima, que não é o pódio aqui dessa terra, mas aquele lugar ao lado do Senhor, na presença do Cordeiro, para sempre. Que você possa então, já em Cristo, ser um vencedor, não mundial, mas um vencedor
universal em Jesus, porque Cristo venceu por você e você é amado, é querido. Que essa história possa motivar a tua vida, mas motivar não como autoajuda, não. Motivar você à luz do Evangelho, à luz da palavra. Corra, busque o Senhor com todas as tuas forças. O Senhor estará contigo e essa mensagem que vai transformar a tua vida. Faça essa mensagem chegar a todo mundo. Mande essa mensagem, porque você é mais que vencedor em Jesus.